Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição será do meu canal de live stream de games, então caso você se interesse por esse tipo de assunto, dá uma passada lá, tá? Eu não posso nem falar o nome da plataforma aqui pra vocês, mas é aquele site roxo lá de game e tal. Enfim, dá uma passada lá e me segue. Pessoal, a estimativa de lucro dos grandes bancos do Brasil está apresentando uma queda ano após ano, inclusive do ano passado para cá. E só para vocês terem ideia, de acordo com uma estimativa da QR Capital, existem até bancos que em 2020 chegou a perder 34% da sua receita. Já por outro lado, você começa a observar que, por exemplo, o Bitcoin teve momentos aí que proporcionou para as pessoas mais de 300% de lucro no mesmo período. Então, basicamente, lucro de quem pôs dinheiro em Bitcoin tá aqui nas alturas e lucro de quem tá, enfim, com os bancos, né? Bum, só tá despencando. E só para vocês terem ideia, o próprio Banco do Brasil perdeu o equivalente a 23% do seu lucro em 2020, que é uma diferença de 6 bilhões de reais na arrecadação total. Bom, isso é decorrente a uma série de fatores, obviamente, não vai ser uma coisa só que está trazendo tudo isso, mas é óbvio que o Bitcoin e as criptomoedas têm contribuído bastante para retirar uma fatia do que estava nas mãos do banco. Porque a partir do momento que você tem a possibilidade de trabalhar com um ativo que é relativamente dinheiro, é relativamente uma reserva de valor, que é muito superior ao produto estatal, que é a moeda fiduciária, e ao mesmo tempo tem uma probabilidade de lucro bem maior do que o banco apresenta, por que cargas d'água você iria trabalhar com o produto do banco ou com o produto estatal, ao invés de trabalhar com o produto Bitcoin ou criptomoedas? Volto a ressaltar, o fato dos bancos terem menos lucro não é culpa exclusiva do Bitcoin, é um conjunto de fatores, mas eu penso que o Bitcoin está bem envolvido aí nessa história. Ao mesmo tempo, está acontecendo esse grande mal aí no mundo, que dizem que é isso que está corroendo o lucro das empresas, mas o pior cego é o que não quer ver. O que realmente corroeu o lucro das empresas foi a maneira como os governantes pelo mundo todo decidiram agir diante desse mal. Então, a ideia era todo mundo continuar trabalhando normalmente para que não venhamos a ter problemas financeiros. Mas o que a gente viu foi uma inversão de valores totalmente absurda. A gente sabe que esse mal aí, essa doença, ela realmente existe, mas desde o menos instruído até o mais instruído, ninguém consegue acreditar no que a grande mídia apresenta. Canais de televisão como TV Globo já perderam a maior parte de sua credibilidade. Eu vi inclusive passando um caso no Cidade Alerta, que o apresentador, o Bate, ele até questionou: peraí, mãe, você não tinha dito que a sua filha morreu de doença tal? E por que tá constando tal doença aqui? Daí a mãe foi lá e falou um negócio. Daí simplesmente quando eu fui no YouTube para pegar esse trecho e expor para as pessoas, quando eu entrei lá, justamente a parte que o Bate tinha questionado aquela mãe sobre por que na certidão de óbito da filha estava constando uma doença que não tinha nada a ver, né? Daí não estava lá. Eu procurei, e olha que eu procurei muito bem procurado, eu olhei o episódio do dia, eu olhei no episódio do dia anterior para ver se não teve alguma confusão, eu olhei no episódio do dia seguinte, eles cortaram esse pedaço. Então assim, você começa a perceber que não que o que está sendo apresentado seja mentira, mas são dados relativamente inflados. A gente vê que pessoas estão perdendo a vida por conta dessas coisas. Só que é difícil você conseguir acreditar na mídia quando você percebe que nem tudo o que eles falam condiz com a realidade. Então, os governantes é que estão empobrecendo os seus próprios países com as suas medidas absurdas, e é um conjunto de forças que a gente não consegue nem entender em certos aspectos e no máximo conseguimos classificar em alguns outros. Mas a questão é, de agora em diante, tudo aponta que quanto mais digital o negócio é, mais promissor ele é. E quando se trata de moeda, né, de ativos financeiros, quando você observa o que relativamente vale mais,
a moeda estatal ou um criptoativo, um investimento da área tradicional que o banco vai te vender ou um investimento que tem opções nas moedas do futuro, que são as criptomoedas e o Bitcoin. E através desse panorama todo é que a gente começa a perceber por que é que os bancos estão perdendo dinheiro, por que é que os jornais não têm mais credibilidade, por que é que os governantes são tão odiados assim. Aqui em São Paulo a gente tem um exemplo muito claro do Dória. Eu mesmo votei nesse sem vergonha, salafrário. E aqui tá toda hora tendo passeata pedindo o impeachment dele, o pessoal clamando nas ruas, solicitando o impeachment do Dória, e isso não aparece na televisão, e isso simplesmente é como se nada tivesse acontecendo. Então os governantes, ao invés de representar o interesse das pessoas, eles tomam as próprias decisões que você meio que não sabe de onde vem. Peraí, quem é que manda no Brasil? É a ONU ou são os brasileiros? Aparentemente é a ONU, meu parceiro. E o pior de tudo é quando você olha para as decisões da própria ONU, ela não obriga ninguém a nada, ela não fala para ninguém fazer algo categoricamente, ela dá apenas uma série de sugestões do que pode ser realizado e tais governantes pegam tais sugestões e tornam como verdade absoluta e incontestável, enquanto muitos outros estão aí aguardando através de uma fé cega uma determinada imunização que vai vir e vai salvar tudo. Mas me desculpa, eu não tenho fé cega nisso daí. Ah, então você é anti-ciência? Você não acredita na ciência? Mas, meu parceiro, a própria ciência é um conjunto de fatores que são constantemente mutáveis. O que você entende como ciência hoje, amanhã já mudou totalmente. E sem contar que não existe o que a ciência acha, o que a ciência acredita. Existe um conjunto de testes realizados, existe um conjunto de fatores que muitos decidem acreditar e outros decidem não acreditar. Então é muito complicado todo tipo de ação que não pode ser replicada para verificar o que realmente está acontecendo. Então, se de repente você é uma pessoa que tem uma fé cega no que chamam de ciência, né? Que é o quê? Eles pegam só os profissionais da saúde, os biólogos, enfim, que falam de um jeito e apresentam isso na TV. E pronto, aquilo é verdade absoluta? Desculpa, eu não acredito nisso e ninguém vai me obrigar a acreditar, né? E o pior de tudo, eu não sou contra essa injeçãozinha, esse negócio, eu não sou. Quem for a favor que faça, que queira, sei lá. Eu sou contra, primeiro lugar, sou contra obrigar alguém a fazer isso com o filho dele, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe que a pior coisa do mundo é obrigar você a fazer alguma coisa com seu filho, sendo que você quer criar ele do jeito que você acredita que é o melhor possível. E em segundo lugar, nos obrigar a fazer isso. Então eu não sou contra os métodos de imunização, eu sou contra obrigar outra pessoa a fazer ou obrigar o filho da pessoa a ter que fazer isso. Então, simplesmente o que a gente está passando nesse exato momento é um reset a nível mundial, cujo o epicentro é o reset financeiro, e a partir dessa pedra jogada ao lago, que é o epicentro, todas as outras áreas estão sofrendo um reset. Você percebe que os padrões do que é fé, do que é família, do que é amizade, do que é paternidade, maternidade, tudo isso está se transformando, mas não algo de dentro para fora, através de um movimento espontâneo, mas através de um movimento forçado e artificial, impulsionado através da mídia, porque necessariamente a mídia, ela tem uma função inversa do que as pessoas realmente acreditam. Então, quando você vê algo para entretenimento, aquilo não é para entreter ninguém. Aquilo é pura e simplesmente para educar, reeducar e condicionar a ideia do ser humano. Você vê os filmes produzidos, você vê as novelas, aquilo é pura educação. Pega o exemplo novamente aí
da Globo, poxa, quanto espiritismo, quanto tipo de bruxaria eles não pregam para as pessoas através das novelas. Eles não estão refletindo o que acontece na realidade, eles estão forçando uma nova realidade na cabeça dos idiotas que estão lá assistindo aquelas porcarias. Então, uma vez que a mídia de entretenimento não serve para entreter, mas para condicionar o pensamento humano, você observa a mídia jornalística, essa que deveria informar, ela mais dá a sua opinião do que informa, ela seleciona cuidadosamente quais informações ela quer evidenciar para transformar totalmente o cenário, ela infla resultados e no fim das contas, o que a mídia jornalística faz? Ela entretém. Então você tem um papel totalmente invertido e corrompido do que é a realidade. E certas pessoas simplesmente observam tudo isso e não conseguem perceber a diferença entre uma coisa e outra. E quando eu vou e observo que existem dois lados em relação à ciência, aliás, dependendo do aspecto, existem muitos lados acerca de apenas uma só informação, existem muitos pontos de vista, eu é que vou ser anti-ciência, eu que sou idiota, eu que sou louco, eu que não tô entendendo. Só que na verdade as pessoas não sabem a diferença que na verdade é muito grande entre não entender e não concordar. Ah, mas você não entende, meu amigo, não é porque eu não concordo, que é porque eu não entendo, sabe? Eu até tô aos poucos me afastando das redes sociais, porque eu não aguento mais ver postar as mesmas coisas todo dia. As pessoas vão lá e quando vão falar sobre, por exemplo, esse negócio da imunização aí e tal, injeçãozinha e tal, eles vão lá e falam que as pessoas não estão entendendo. Mas, meu amigo, eu tô discordando. Não é que eu não entendo, eu entendo o seu ponto de vista. O problema é que você tá errado quanto a isso. E eu discordo. Então, assim, o mundo ele tá sendo um mundo cada vez mais difícil de você viver e de você pensar da maneira como você quer pensar. Hoje você não pode mais ter a sua própria opinião, você não pode mais falar o que quer, você não pode pensar o que quer, tá? E ainda agir da maneira que você quer, aí não. Agora, se você de repente quer usar o seu órgão excretor como meio de reprodução ou para satisfação sexual, aí beleza, aí você pode, aí você vai na televisão, olha que lindo, como é bonito usar o órgão excretor para fazer, para ter relações, né? Quando você vai dizer que todos os homens do mundo também não prestam e só quem presta é o sexo oposto ao masculino, aí também é tudo certo, né? Tudo maravilhoso, né? Então, assim, o mundo já não é um mundo que me dá tanto gosto, assim, de viver, sabe? Mas ainda assim, eu acredito, eu tenho fé no Criador dos céus e da terra. Eu penso que a gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que fazer aquilo que nós viemos a fazer. Quem quiser gostar do que eu tô falando, gosta. Quem não quiser gostar também não tem problema, meu amigo. Ah, mas você tá falando isso aí no canal Dinheiro e o vídeo era sobre banco. Desinscreve! Cancela a inscrição do canal, pelo amor de Deus, e não me enche o saco, parceiro. Eu não tô te obrigando a assistir meus vídeos. Sabe, tem até uma opção no YouTube lá, você clica em 3 pontinhos, não recomendar esse conteúdo. Então assim, você não gosta do que eu tô falando, você cai fora, você vai embora, eu sei. Caramba, o Messias quando veio aqui na Terra, um monte de gente também ficou chateado, ficou bolado com ele, que ele falava a verdade pras pessoas. E eu sei que é difícil você aceitar a verdade, é difícil você aceitar quando você tá errado. Eu sei que isso é muito difícil. Negar a si mesmo, negar o seu próprio orgulho e assumir o erro é uma das coisas mais difíceis que se tem na vida. Tanto é que tem gente que morre dizendo que tá certo, dizendo que é a favor da verdade e toma a mentira como verdade e ele não aguenta ser contrariado. É assim que a vida é. Bom, pessoal, e tudo isso para dizer que estamos diante de uma nova realidade.
aqueles que se adaptarem vão conseguir sobreviver e aqueles que não se adaptarem não vão conseguir sobreviver. Claro que essas grandes corporações, como os bancos, aos poucos eles vão conseguir sim se reestruturar. Vai chegar um determinado momento que eles vão participar desse universo das criptomoedas, mas enquanto isso não acontece, ainda vou continuar perdendo lucro, tá certo? Então muito obrigado por ter assistido e até mais.